Olá, amigos e amigas, eu sou o Vitor, o menino, e é com muita alegria que estaremos começando aqui mais um episódio do Café com o Espiritismo. Estamos estudando o livro Encontro Marcado, de Emmanuel, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, lição de número 42, Aflição Vazia. E falávamos até então sobre o sofrimento que às vezes a gente passa, não por ordem de objetivos maiores, mas por causa das nossas invigilâncias, dos nossos descuidos íntimos, que a gente chega a um grau de perturbação, de padecimento, que a gente observa ali um certo desaproveitamento nosso, que parte desse descuido nosso em relação à vida e a esse equilíbrio interior com que nós somos chamados. E quando a gente pensa sobre esses desequilíbrios, a gente precisa considerar que não só nós somos afetados, mas igualmente as pessoas que nos cercam. Muita gente que convive conosco pode ser afetada pela forma que a gente se coloca nas situações, pela maneira que às vezes a gente se porta. E aí, às vezes os outros vão ficando um pouquinho com dificuldades de lidar com a gente, porque a gente passa a ser, às vezes, tão impulsivo, tão desconectado da realidade das coisas, que a gente atua assim, causando uma certa desordem. E aí, às vezes alguém pode reclamar de nós, às vezes o outro pode nos chamar a atenção, mas você é ansioso demais, e aí às vezes pode criar alguns climas desagradáveis. Por quê? A nossa forma de agir, a maneira que a gente está lidando, e o ansioso, como ele não sabe ser preciso, assertivo na maioria das vezes, ele tende então a esbarrar no espaço dos outros. É aquela pessoa que sai trombando em todo mundo, por causa que ela não tem estabilidade. Então ela tenta caminhar, como não tem equilíbrio, não tem nada, vai esbarrando e vai prejudicando, vai muitas vezes criando aí situações e contextos complicadíssimos. E Emmanuel começa a mensagem assim: ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Olha que interessante. Às vezes, a gente pensa assim, não, então eu vou procurar ajuda, vou tentar melhorar por causa que os outros estão falando, porque de certa forma estão impactando a vida dos outros. Só que exercer a paciência, encontrar a ordem dentro de nós, não é uma coisa que a gente vai ajudar somente os outros. Emmanuel continua: desejamos referir-nos sobretudo ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem de imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Então aqui Emmanuel está considerando o quão valioso é essa busca por a gente encontrar um caminho para melhorar a situação. Não só os médicos, os psicólogos avaliam o quadro aí, orientando-nos para que a gente possa rever o que a gente pode fazer, mas igualmente, sobretudo, os instrutores espirituais, que a cada vez mais acodem-nos para a necessidade da gente avaliar a nossa condição interior, não só porque vai beneficiar os outros, mas sobretudo, porque é o restabelecimento de um coração e uma alma que se melhora, os prejuízos que ela estava causando, em se renovando, em se melhorando, começa também a beneficiar os outros. Então, há um efeito em cadeia quando algum coração começa a se atentar a esse estado interior. Emmanuel deixa bem claro aqui
que há uma colaboração mútua entre encarnados e desencarnados, entre os dois mundos da vida, para a gente prestar atenção no nosso mundo interior. Porque é o grande espaço de trabalho que a gente tem, é a nossa intimidade. Em outras palavras, Deus ele deu um pedacinho de terra chamado mundo interior para a gente trabalhar, para a gente cultivar, para a gente ser abundante. Mas pelo projeto que muitas vezes a gente tem aderido, né, esse espaço interior ele se tem transformado num caos. Porque aí o mato toma conta, erva daninha e a gente não cuida, e o solo vai ficando difícil, vai enchendo de pedra às vezes pela nossa desorganização. E nós precisamos dar conta desse cantinho. Deus não pede para a gente cuidar do universo como um todo, vamos dizer assim, olha, está nas suas mãos o controle de tudo. Não, ele não pede isso da nossa parte. Pede para a gente ficar atento o quê? À parte que nos cabe, né? Daí surgir, né, a questão, nós somos administradores, né, dos recursos que estão à nossa volta, mas a nossa verdadeira propriedade é o nosso mundo interior, que a gente às vezes está meio descuidado e que aqui a gente precisa considerar. Não falta alerta, não falta gente falando que o melhor caminho é a gente começar a cuidar das coisas a partir da nossa intimidade, do nosso coração. Agradecemos vocês pela atenção carinhosa. Deus os abençoe e até o próximo episódio.